Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Igor. É, Hoje a gente vai estar dando continuidade então à gravação das nossas aulas para vocês consigam ainda estar recebendo o conteúdo e possam estar desenvolvendo a progressão de vocês. Então, hoje a gente vai dar continuidade para o nosso assunto em Tech 2. Então, semana passada a gente estava vendo a parte de isolamento térmico das edificações. Quais eram os materiais que eram mais adequados, quais que eram as normas que regiam o comportamento térmico de uma edificação. Vocês podem procurar quais são os tipos de parede, qual que é o material de vedação que vai ser mais adequado, de acordo com a edificação que vocês vão estar projetando, de acordo com as necessidades do cliente. Então, dando como uma continuidade a isso, hoje a gente vai estar vendo então uma segunda etapa, que na verdade é complementar a essa parte de isolamento térmico, que é a etapa de isolamento acústico. Então a gente vai estar vendo o que que precisa, o que que a gente precisa conhecer para fazer o isolamento acústico, quais são os melhores materiais, onde que eu posso buscar informação sobre os materiais, quais normas que vão estar baseando isso aí. Então, a partir disso, vamos começar a nossa aula. Antes de começar efetivamente, na verdade, queria falar para vocês, a gente ainda está tentando adaptar a melhor maneira de passar essas aulas para vocês. Eu estou tentando melhorar um pouquinho a qualidade do vídeo e tal, inserir a minha câmera ali. Às vezes ela vai atrapalhar um pouquinho os slides, mas como vocês vão receber os slides depois, vocês podem ir acompanhando por eles, sim, a minha imagem ali. É só para ter para poder gesticular e tudo mais, para vocês poderem me ver um pouquinho explicando. Então, vamos lá. Então, o primeiro conceito que a gente tem que estar trabalhando, que é o que mais vai estar influenciando, então, a motivação, na verdade, para a gente estar trabalhando com a parte de isolamento acústico, é então a poluição sonora. Então, mas o que vem a ser essa poluição sonora? O que ela faz? Então, a poluição sonora, ela nada mais é do que o excesso de ruído que vai estar presente no ambiente. E esse excesso de ruído, então, ele vai poder estar afetando tanto a saúde física quanto a saúde mental das pessoas. Então, quando você vive, você permanece em um ambiente com uma elevada intensidade sonora por um período de tempo muito prolongado. Então, esse efeito, embora você não esteja sentindo ele fisicamente, esse efeito vai gerando efeitos psicológicos que podem então provocar, não provocar talvez diretamente, é, como por exemplo uma dor de cabeça, mas eles podem provocar a longo prazo efeitos como doenças ou outras situações que podem estar prejudicando então a saúde do usuário da edificação. Então, por isso que é um fator bem importante de estar pensando. Tá, mas e quanto que é essa intensidade? Qual que é o valor mínimo que eu posso estar trabalhando, o valor máximo? Então, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, qualquer valor de intensidade sonora que esteja acima de 50 decibéis, ele vai ser considerado nocivo para a saúde. Ah, mas você vai pensar então, tá, mas então na minha edificação eu não posso ter nenhuma situação onde eu vou ter nenhum cômodo, eu posso ter uma situação acima de 50 decibéis. Não. Por exemplo, uma reforma, obviamente, se vocês usarem um medidor, um decibelímetro, vocês vão ver que a intensidade sonora é muito maior do que 50 decibéis. O que a OMS recomenda, na verdade, ela não está fazendo uma recomendação, ela está falando o que é prejudicial. Mas o que ela está falando é que você não pode estar exposto diariamente, durante um período prolongado, por exemplo, a um volume excessivo. Então, por isso que a gente tem que estar sempre cauteloso e fazer o isolamento acústico adequado de uma edificação. Então, aqui, como eu estava falando, quando a gente está exposto a uma situação de elevada intensidade sonora, por exemplo, seja trabalhando, por exemplo, em uma fábrica onde não é fornecido a quantidade de EPI correta, seja numa edificação em que não foi pensado na solução acústica. Então, por exemplo, eu tenho uma edificação, uma casa, um apartamento, e fica do lado do aeroporto, e quando foi construída essa edificação, simplesmente não foi pensado no isolamento acústico do meio ambiente. Então isso vai provocar, ao longo do tempo, é, diversos transtornos, pode estar causando distúrbios, por exemplo,
no próprio ouvido, então danos efetivos, danos físicos no ouvido, já que o tímpano ele vai estar recebendo toda essa intensidade sonora e pode estar sendo prejudicado, pode estar rompendo, pode estar ficando mais maleável, que vai gerar então uma dificuldade de audição, ou também a permanência nesses ambientes a longo prazo. Você tem um aeroporto, mas pode ser, por exemplo, uma indústria pesada, onde são desenvolvidas atividades pesadas e geram barulho, então isso também pode estar influenciando. Uma rodovia muito movimentada também pode ser considerada uma fonte de poluição sonora. Então, diversas são as situações em que a gente tem que estar pensando no conforto acústico. E mesmo que você não esteja, por exemplo, posicionando a tua edificação perto de uma dessas áreas, você sempre tem que estar pensando nisso porque futuramente pode acontecer de aparecer um prédio, uma indústria, alguma coisa. É, a própria via pode ter sua utilização alterada. Então, a partir disso, pode então estar gerando uma nova situação onde vai estar ocorrendo a a instituição então dessa intensidade sonora mais elevada. E o que vai acontecer com isso? Então, de acordo com a própria MS, essa intensidade sonora elevada prolongada pode gerar alguns transtornos, alguns problemas. Por exemplo, então, o distúrbio de sono é um dos fatores que pode estar sendo criados com essa condição. O estresse, vocês já podem ter passado por isso, por exemplo, quando vocês estão expostos a um barulho muito alto, vai dando aquela sensação de dor de cabeça, de irritação. Isso tudo pode estar relacionado, na verdade, com a incidência muito alta desse som. Aumento do risco de infarto. Talvez não diretamente, não é que o som vai estar causando um infarto na pessoa, mas a elevação do nível de estresse e tudo mais, ele pode estar gerando essas situações, até porque vai estar acelerando a circulação, dependendo da condição da pessoa, pode acontecer esse tipo de coisa. Também acidente vascular cerebral, também com uma situação bastante semelhante, e também vai acabar incrementando os níveis de violência. Por que vai acontecer isso? Porque o ser humano ele tem ele acaba é, é, tendo um efeito semelhante a um efeito de manada. Então, se ele está numa situação de um volume muito alto, pessoas gritando, barulho muito intenso, a resposta geralmente de algumas pessoas, na verdade, da maioria, dependendo da situação, é gritar mais alto, é ficar mais violento, mais nervoso. Então, isso vai acabar sendo uma das respostas que a gente vai ter quando uma situação de poluição sonora muito intensa. Então, para a gente estar entendendo um pouquinho mais do que é, o que causa essa poluição sonora, a gente tem que compreender um pouquinho mais sobre o próprio o conceito do som. Então, o que vai ser o som propriamente dito? O som nada mais é do que uma onda. E uma onda, ela é uma perturbação, uma energia que vai estar se propagando pelo vácuo ou até mesmo por um meio, no caso do som, e vai estar transportando uma energia. Então, quais que são os tipos de onda, o que elas fazem? Então a gente tem duas classificações principais, duas separações iniciais do quanto ao tipo de onda. A nossa primeira onda é uma onda eletromagnética. Ela nada mais é do que oscilações que são formadas pela variação entre um campo magnético e um campo elétrico. Então, conforme eles vão variando, um sobe, um desce, um sobe, um desce, a gente vai gerando uma onda, que na verdade é uma onda tridimensional. Então, uma vai para o lado, uma vai para cá. Então, vai acontecendo isso e vai formando a onda que vai se propagando na outra direção. E por que existe esse tipo de onda? Por que ela é classificada diferente? Porque ela é uma onda eletromagnética, ela é basicamente energia, e ela vai se propagar pelo vácuo. Então ela não necessita de um meio material para estar se propagando. Ela vai ser basicamente ondas de rádio, ondas de luz, até as ondas de micro-ondas também são exemplos de ondas eletromagnéticas. Aí também a gente vai entrar nas nossas ondas mecânicas. Então, o que é uma onda mecânica? Por que ela é diferenciada de uma onda eletromagnética, por exemplo? A onda mecânica nada mais é do que uma perturbação que utiliza o meio material para estar se propagando, isso sempre de acordo com as leis de Newton. Então, as ondas mecânicas são as ondas basicamente que a gente consegue ver, a gente consegue ver ou sentir elas de uma maneira um pouco
mais intensa do que as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, por exemplo, o rádio, o micro-ondas, a gente nunca vai estar sentindo. Mas uma onda do mar, por exemplo, a gente consegue estar enxergando. É uma onda de propagação numa corda, aqui como que coloquei o desenho da menininha aqui. É só você imaginar, você tá chacoalhando uma corda, ela vai fazer essas ondinhas e você consegue enxergar essas ondas, você consegue ver o padrão dela e vai ser chamado de uma onda estacionária, onde você consegue estar enxergando os vales e os picos dela. Uma onda na água também, você pode ali colocar o dedo, você vai ver que as ondinhas elas vão se propagar em todas as direções. Da mesma maneira a gente vai ter uma onda sonora, que embora a gente não consiga estar observando ela, pelo menos a olho nu, a gente consegue sentir ela de uma maneira bem mais palpável do que, por exemplo, uma onda eletromagnética. Então, a partir disso, a gente vai conseguir observar a gente precisa entender, na verdade, algumas das características das ondas, algumas das coisas que vão estar formando a nossa onda, que constituem, então, a onda, que nada mais é do que o som que a gente vai estar trabalhando. Tudo que eu vou estar explicando aqui para a onda, na verdade, se aplica às ondas sonoras, que é basicamente o som. Então, qual que é o primeiro fator que a gente vai estar, que a gente pode estar estudando? É o comprimento de onda. Para quem lembra, o comprimento de onda é um conceito, na verdade, de ensino médio, que eu vou estar relembrando aqui com vocês. Conceitualmente, o que está escrito nos livros? Ele consiste na distância entre valores repetidos sucessivos em um padrão de onda. Tá, agora traduzindo, o que significa isso aqui? Então, eu tenho uma onda estacionária desse jeito. Tenho aqui os meus picos e os meus vales. Então, como que eu posso identificar o que é um comprimento de onda? Comprimento de onda nada mais é do que a distância entre dois picos sucessivos. Então, eu posso estar avaliando tipo, a distância daqui, vou descer tudo isso aqui, até chegar aqui. Isso vai ser o meu comprimento de onda. Então, medindo daqui até aqui, eu vou ter um comprimento de onda. Da mesma forma que eu posso pegar outra posição. Por exemplo, aqui no exemplo, ele está pegando essa posição. Eu vou fazer todo o caminho. Então, eu vou estar descendo lá, vou estar chegando aqui, até eu chegar na mesma posição na próxima, no próximo padrão. Então, na próxima sequência da minha onda. Então, nas mesmas posições, essa distância que eu vou estar chegando entre eles vai ser chamada, então, de comprimento de onda, que é uma das unidades básicas que eu preciso para estar avaliando, então, qual é o comportamento, qual é a composição da minha onda. Um outro fator agora que é bastante importante, principalmente para gente que está estudando o som, basicamente, é a própria intensidade, que a intensidade, que na verdade é muito chamada também de volume. Na verdade, o conceito de volume, a gente acaba utilizando ele agora, mas por ser uma questão coloquial. Então, com a utilização, com o passar do tempo, as pessoas foram chamando intensidade de volume e ficou por isso mesmo. Mas o nome correto, na verdade, é intensidade. Então, como que a gente vai medir a intensidade? Como que nessa onda, por exemplo, eu posso estar avaliando a minha intensidade? A intensidade, ela vai estar relacionada diretamente com a amplitude da minha onda. Tá, mas e o que é a amplitude, então, da minha onda? A amplitude, ela nada mais é do que eu pegar o eixo que divide pela metade a minha onda aqui, então vai ser o eixo X. Geralmente as ondas, quando a gente está representando, a gente já está dividindo elas bem exatamente no meio, porque são padrões que se repetem, tudo que acontece aqui em cima acontece aqui embaixo também. Então a amplitude é a distância dessa parte média que divide a minha onda até o pico mais elevado dela. Então isso aqui, essa distância aqui, vai ser a minha amplitude. Tá, mas e para a minha intensidade, o que quer dizer isso? Quanto maior for a amplitude da minha onda, de uma maneira geral, maior vai ser a intensidade da minha onda. Então se eu tenho uma onda, por exemplo, aqui, nesse caso, é uma amplitude bem baixinha, como vocês podem ver aqui, ela está acontecendo de uma maneira bem branda. Então, de uma maneira geral, a intensidade, o volume dessa onda vai ser bem baixo. A gente compara, por exemplo, com aqui no caso tá representando uma chuva caindo em cima do guarda-chuva. Então a água, só o impacto da água sobre a superfície do meu guarda-chuva. Então quando comparado, por exemplo, ao disparo de um revólver, vocês podem ver que aqui os picos são bem mais elevados. Então isso quer dizer que a amplitude da minha onda é bem maior do que essa amplitude pequenininha que eu tenho aqui no começo. Então isso quer dizer que, por exemplo, o disparo do revólver vai ser muito mais alto, vou ter um volume muito mais intenso, uma intensidade maior, muito maior do que, por exemplo, as gotículas de água caindo em cima do meu guarda-chuva. Então, de uma maneira geral, isso quer dizer que se eu tiver
uma situação, se eu tiver avaliando as ondas só pelo comportamento de ondas, que seria esse gráfico aqui, eu vou poder identificar qual onda que é mais intensa e qual que é mais suave, sem precisar saber qual que é a fonte dela. Eu não precisaria saber, por exemplo, que é um disparo no revólver. Eu poderia só saber que ela é mais intensa. Então isso é uma característica bem importante da onda. A gente também tem mais duas características que acabam sendo bastante importantes, que é a questão da frequência e do período. Então, o que é a frequência de uma onda? Ela vai medir qual é a quantidade de oscilações que eu estou executando em uma unidade de tempo. Tá, como assim? Então, o que vai ser uma oscilação? Uma oscilação vai ser eu partir desse ponto, dessa altura aqui, até eu chegar na mesma altura aqui. Até eu iniciar um novo ciclo da minha onda. Então, a partir daqui, cheguei aqui, cheguei aqui. Isso vai ser um ciclo. A frequência vai ser, eu vou delimitar uma unidade de tempo. Então, vamos dizer que eu preciso de 1 segundo. E o meu segundo está aqui. Então, eu tenho aqui 1 segundo. Então, para eu delimitar a minha frequência, eu vou ver que eu vou calcular quantas ondas eu consigo, quantas oscilações eu consigo dentro desse 1 segundo. Então, eu vou contar. Aqui, uma oscilação. Aqui, vamos fingir que eu cheguei exatamente aqui em 2 oscilações. Vamos fingir que aqui está bem certinho no meu 1. Então, isso quer dizer que a minha frequência vai ser de 2 Hz. Por quê? Porque eu tenho 2 oscilações dentro de 1 segundo. Então, isso seria como é medida a nossa frequência. Tá, mas e o que isso significa? Aqui, por exemplo, vocês podem estar verificando a diferença entre esses dois gráficos, que aqui a frequência é muito maior do que a frequência nessa onda aqui embaixo. Então, considerando que aqui vai ser o mesmo 1 segundo. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, ó, eu estou vindo aqui, descendo, eu não consegui nem, praticamente eu consegui metade da minha oscilação nesse 1 segundo. Então isso quer dizer que eu fiz 0,5 oscilações por segundo, 0,5 Hz contra os meus 2 Hz aqui de cima. Então é aí que eu consigo ver a diferença entre a frequência das minhas ondas. Tá, antes de eu explicar mais o que vai diferenciar essa frequência, eu vou explicar então o que é o período. O período nada mais é do que o inverso da frequência. Então o período o que vai ser? O período é o tempo necessário para que eu faça, para que eu execute um ciclo, para que eu tenha uma oscilação da minha onda. Então vai ser o tempo que eu preciso para vir daqui, fazer todo esse trajeto e chegar no mesmo local. Então esse tempo aqui seria o meu período T. Já nesse caso aqui também, eu estou vindo aqui, vou fazer tudo isso aqui até chegar aqui de novo. Aqui, esse tempo seria o meu período, que é muito maior do que, por exemplo, esse período aqui. Então, nada mais é do que eu pegar a frequência e inverter. É literalmente o período, ele vai ser, não vai chegar muito ao caso, mas só para mostrar para vocês, o meu período vai ser 1 dividido pela frequência. Então é literalmente o inverso da minha frequência. Tá, mas e agora, trabalhando com a questão do som? O que vai ser essa frequência? O que ela influencia para mim? A frequência, quanto mais alta, basicamente mais fino vai ser o som. Então, de uma maneira geral, sons mais graves têm uma frequência menor e sons mais agudos eles têm uma frequência muito mais elevada. Então, agora, saindo um pouco dessa parte mais teórica, a gente vai entrar em conceitos mais práticos. Por exemplo, o conceito de ruído. Então, o que vai ser o ruído? Ele é denominado, então, todo som que é possivelmente desagradável, ele vai ser classificado como um ruído. Aí a gente vai ter algumas separações, que vai ser, por exemplo, a questão do ruído interno, que ele vai ser proveniente, então, da utilização normal, da utilização contínua de uma edificação, vai ser proveniente de alguns componentes, como, por exemplo, elevadores, no caso de prédio que tem elevadores, a questão da conversa, da própria utilização normal, de reuniões, seja uma conversa familiar, que seja utilizado corriqueiramente numa edificação, também faz parte do ruído interno. O barulho dos eletrodomésticos também, uma geladeira, um ar-condicionado, tudo isso aí faz parte do ruído interno da edificação. E também a gente vai ter a questão do ruído externo, que ele vai ser proveniente então da parte externa que não faz parte da minha edificação. Então todo barulho que é externo, ele vai ser considerado ruído externo. Então, por exemplo, cortador de grama, tráfego intenso, a utilização industrial, caminhão passando, tudo mais, tudo isso vai ser considerado então um ruído externo.
Então, a partir disso, a gente vai entrar em alguns outros conceitos agora, como por exemplo, o conceito da absorção e de transmissão do próprio som. Então, o que vem a ser a nossa absorção? O que acontece para a gente estar podendo vincular, então, o fenômeno da absorção? Ele ocorre quando o som é emitido em um ambiente e no próprio ambiente, parte dele vai ser refletida e vai ser absorvida pela parede. Então, basicamente, para acontecer a absorção do som, ele vai permanecer no mesmo ambiente em que ele foi emitido. Então, quando a gente está tratando desse conceito, a gente não vai estar considerando, por exemplo, um vizinho que está escutando o que está acontecendo no apartamento ao lado. Não. O conceito da absorção, quando a gente trata dele, basicamente a gente falou e a capacidade de isolamento das paredes e da janela é suficiente para que permaneça, para que aquele som permaneça dentro do meu ambiente. Então isso é considerado absorção. Então, para que ocorra essa absorção, a gente vai tratar de um conceito de reflexão. O que vai acontecer isso? Então, eu emito um som. Esse som, quando ele chega na parede ou qualquer outro material, por exemplo, mas vamos dizer que ele está chegando agora na parede. Então, quando ele chega na parede, vai acontecer duas situações. Ele pode ser tanto absorvido, literalmente absorvido pela parede, as moléculas da parede vão estar absorvendo a energia desse som, esse som vai estar se dissipando um pouquinho, ou ele pode ser refletido. Geralmente ocorre as duas situações, de uma maneira mais intensa uma ou outra, mas ocorre as duas situações. Então, quando esse som está sendo refletido, ele está permanecendo dentro da minha edificação, dentro do meu ambiente. Então isso é chamado a etapa de reflexão. E essa reflexão ela vai ser influenciada por diversos fatores. Então, entre esses fatores, a gente pode estar considerando, por exemplo, o material que a gente está utilizando. Então, materiais mais lisos, que têm menos porosidade, menos canais para o som estar penetrando nele, eles têm uma capacidade de reflexão muito maior. Também as características geométricas da minha edificação. Então, se eu tenho um ambiente quadrado, eu consigo refletir muito mais o material do que, por exemplo, se eu tiver uma sala em L. Por que acontece isso? Porque uma sala em L, eu vou ter que fazer com que o meu som reflita na parede e vá fazendo basicamente uma curva. A onda não faz curva. Mas quando eu tenho o processo de reflexão, ele pode ir refletindo e ainda chegar do outro lado, mas de uma maneira muito menos intensa, porque ele já fez várias reflexões e foi perdendo energia no meio do caminho. Quanto ao material que eu estava falando para vocês, o material liso, por exemplo, ele reflete muito mais, porque se vocês forem imaginar uma parede rugosa aqui, como está nesse exemplo, as ondas elas vão bater aqui, e elas vão se dispersar em várias direções. Então tem uma indo para baixo, uma indo para cima, uma voltando na mesma direção. Então tudo isso vai estar fragmentando basicamente a energia da minha onda, fazendo com que ela tenha uma intensidade muito menor quando ela for refletida. Então, em vez de eu ter uma onda bem grandona sendo refletida, como aqui, por exemplo, eu vou ter várias ondas pequenininhas que vão estar sendo refletidas com uma energia muito menor. Então, a capacidade de reflexão vai ser muito menor em uma parede mais rugosa, por exemplo, ou que tenha mais poros. E o conceito de transmissão, então, ele vai acontecer quando eu tenho a propagação do meu som, da minha onda sonora, em um ambiente que foi realizada em um ambiente para outro ambiente. Isso pode acontecer tanto a partir do ar, quanto pela propagação pela própria estrutura. Então, por exemplo, a onda sonora se propagando pela parede. Então, aqui já dentro desse conceito de propagação, ele vai poder acontecer principalmente de duas formas. A primeira forma delas vai ser a propagação por impacto. Então, como a onda sonora ela vai se propagar por qualquer meio material, ela pode se propagar tanto pelo ar, quanto pela água, por exemplo, e até em meios sólidos. Claro que a velocidade de propagação é muito diferente, porque vocês imaginarem, as moléculas de ar elas estão longe umas das outras, então quando uma moléculazinha vibrou, ela vai fazer a outra vibrar e vai acabar então distribuindo vai estar propagando o som, que é a nossa onda. Já num líquido, por exemplo, e numa parede sólida, então, quando a gente for imaginar, essa propagação vai acontecer de uma maneira muito diferente. Na parede, que é um material sólido, por exemplo, quando a gente imaginar as moléculas da parede, elas estão muito mais próximas do que o próprio ar. Então, quando uma molécula vibra, ela consegue vibrar com uma facilidade muito maior a molécula que está do lado dela.
Então, em uma parede, em um material sólido, a velocidade de propagação acontece de uma maneira muito mais rápida. Então, a velocidade de propagação em um meio sólido é muito maior do que no meio gasoso, por exemplo. Então, quando a gente tem um impacto, a propagação por impacto, ela vai acontecer quando a gente tem literalmente bate como uma marreta ou pisa no próprio chão, em uma laje, a gente vai estar exercendo, então, fazendo com que o piso ele seja uma fonte sonora. Então, aqui no exemplo, eu dei uma martelada no chão. Aqui está o crossfiteiro que está dando uma martelada no chão. Quando eu tenho o impacto, eu vou estar gerando então uma onda sonora direta, que vai estar se propagando pelo ar e vai estar chegando aqui na pessoa, no apartamento de baixo. E eu também vou estar fazendo com que a vibração ela se propague pela própria estrutura. Então, aqui, sei lá, concreto armado, pela estrutura metálica, ela também vai estar vibrando e vai estar se propagando e vai chegar por outras direções para a pessoa que está aqui embaixo. Então, acaba intensificando ainda mais a, o volume, a intensidade que a pessoa vai estar ouvindo. Então, a gente tem também a transmissão via aérea. Então, como que vai funcionar isso? A única diferença é que nessa situação eu não vou estar gerando o impacto diretamente no meu elemento. Então, eu não estou batendo no piso diretamente. Mas eu estou gerando, por exemplo, aqui, considerem que está isolado, tem uma caixa de som aqui. Uma caixa de som, podem imaginar uma dessa, bem potente. E ela vai estar gerando, então, o pessoal, tem a pessoa que está ouvindo uma música bem alta. Então, quando essas ondas estão se propagando, vai acontecer a propagação direta, que vai estar chegando diretamente na pessoa no outro cômodo ou no andar de baixo, e as ondas elas também vão estar chegando nas paredes. E quando elas chegam nas paredes, elas vão fazer com que a parede também vibre de maneira a propagar essa música. Então, quando elas estão vibrando as paredes, vou ter então a transmissão entre as próprias paredes, a parede vai estar transmitindo para o piso, o próprio som vai estar transmitindo então para o meu piso, então tudo isso vai acabar gerando uma intensidade muito maior para a pessoa que está embaixo. Então a gente não pode pensar só na propagação direta do som, só se tivesse, por exemplo, se eu não tivesse janela, se eu estou escutando com a janela aberta o som ele se propaga mesmo com os materiais fechados, com tudo fechado. Então por isso que a gente vai estar trabalhando com as diferentes características e qualidades dos próprios materiais de acordo com a sua capacidade de isolamento acústico. Então, para isso, a gente vai estar trabalhando, para estar avaliando qual é a capacidade de isolamento dos materiais, a gente precisa trabalhar um pouquinho com o conceito de reverberação. Então, a reverberação é um fenômeno em que o som ele permanece em um determinado ambiente exatamente pela sua própria reflexão, até que a energia seja toda dissipada. Então, como eu estava falando para vocês, o som ele pode, em um ambiente, principalmente em um ambiente com superfícies lisas, ele vai refletindo, sem parar, vai refletindo, refletindo, até que chega uma hora que ele já perdeu toda a energia para as paredes, que sempre que ele reflete ele vai perder um pouquinho de energia, então ele vai refletindo, refletindo, até que chega uma hora que ele dissipa, então acabou o som. Mas a diferença da própria reflexividade dos nossos materiais é o que vai estar influenciando na escolha desses materiais. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver uma reverberação de tempo curto, eu vou ter os materiais que tem uma baixa capacidade de reflexão, então talvez materiais porosos ou materiais que conseguem absorver energia. Então a reflexão ela vai cessar rapidamente e o som também vai cessar rapidamente. Diferente de uma reverberação de tempo longo, onde eu tenho materiais que absorvem pouca energia dessa minha onda, por exemplo, materiais lisos, se vocês imaginarem uma cerâmica, um porcelanato extremamente liso, eles vão roubar pouca energia dessa onda e vão refletir por um longo período de tempo, então o som ele permanece mais naquele lugar. Geralmente acontece isso quando a gente chama erroneamente o eco, na verdade. Então quando vocês dão um grito, vocês conseguem ouvir aquele finalzinho do grito, na verdade é a reverberação que está acontecendo, então você consegue ainda ouvir o resquício da onda que você acabou de emitir. Então para isso a gente vai entrar na classificação dos nossos materiais. Então dentro disso a gente vai ter principalmente 4 classificações. São os materiais isolantes, que eles são geralmente materiais mais densos, então você pode estar imaginando, sei lá, um bloco de concreto, uma pedra mesmo, tem uma densidade bem elevada, e eles têm como características a sua densidade e solidez. Então, o objetivo desses materiais é estar bloqueando a transferência de ruídos. Então, vocês imaginarem uma parede bem densa, vocês imaginarem as moléculas dela, imagine um monte de molécula bem pertinho.
Óbvio que eles vão estar propagando as ondas, mas se ela for uma parede espessa, se ela tiver muita molécula ali dentro, quando eu passo para cada uma das moléculas, quando eu passo energia para a molécula vizinha, eu estou sempre perdendo um pouquinho de energia. Então, se eu tiver muita molécula ali, não vou conseguir passar por todas elas, eu vou acabar perdendo muita energia no meio do caminho e o som vai acabar se dissipando. Então, esse é basicamente o efeito de um material isolante. Eu tenho materiais refletores, como eu estava falando para vocês, ele ocorre geralmente em superfícies muito lisas, tem uma alta capacidade de propagação de som. Aqui a gente está imaginando, eu só estou falando para vocês de exemplos de isolamento acústico, mas a gente pode ter que trabalhar, por exemplo, com condutividade de som. Se eu quiser propagar o meu som, por exemplo, eu estou projetando um teatro, eu quero que o som chegue até a última cadeira. Então eu posso estar trabalhando com materiais refletores que vão estar conduzindo então o som até a última pessoa. Eu tenho também os materiais difusores, que de uma maneira diferente dos nossos materiais lisos, a gente vai estar trabalhando com materiais difusores com, por exemplo, paredes porosas ou paredes que têm bastante deformidades. Então, quando o som ele vai chegar até essa parede, ele vai ser propagado de maneiras diferenciais, então para cima, um para baixo, um para o lado. Então tudo isso vai estar diminuindo um pouquinho a intensidade do meu som e vai gerar um resultado que vai retirar a clareza do meu som. Então, como eu tenho ondas indo para uma para cada lado, elas vão chegar em velocidades diferentes, vai gerar um efeito vai ser pouco entendível para quem está ouvindo. Então isso acaba não sendo interessante, por exemplo, se eu quiser propagar a minha onda, como por exemplo em um teatro. Ele vai distorcer o que está sendo ouvido. Eu tenho os materiais também que são chamados materiais absorventes, que acabam sendo os materiais mais comuns quando você pensa em isolamento acústico. Por exemplo, uma espuma, uma lã, eles são materiais absorventes. Então o que eles vão fazer? Eles acabam absorvendo tanto a energia quanto a reverberação que a gente viu agora há pouco. Então eles são materiais que conseguem ter uma capacidade de isolamento bastante eficiente e por serem materiais pouco densos, só você imaginar uma espuma, acaba sendo então bastante eficiente no isolamento acústico. Então, para trabalhar um pouquinho com as normas que vão estar regendo esses materiais, onde vocês podem procurar quando vocês tiverem dúvida quanto ao material ou como está utilizando, a gente vai ter principalmente 4 normas. A primeira delas é a NBR 10151. Então, essa norma ela vai estabelecer quais que são as informações mínimas para a gente estar elaborando um relatório, por exemplo, quando a gente estiver fazendo um estudo de medição sonora em um ambiente. Então, quando eu estiver trabalhando, eu estou lá, eu fui contratado, por exemplo, para fazer inspeção sonora em um ambiente, eu tenho que estar obedecendo essa norma. O que ela vai falar? Todos esses itens aqui tem que estar constando no meu relatório. Então, obviamente, o nível de ruído, o nível de pressão sonora, quais são os valores de critério que eu estou utilizando, o horário tanto de realização do ensaio, quanto a duração do ruído e tudo mais. Então, tudo isso é regido por essa norma. Ela também vai determinar, para a questão de cálculo, qual que é o período noturno e o período diurno. Então, o meu período noturno vai ser das 10 até as 7 da manhã, e o meu período diurno das 7 da manhã até as 22 horas. Para a questão de cálculo do quesito acústico, esses são os valores que eu tenho que estar considerando. E além disso, essa NBR 10151, ela vai estar propondo, então, vai estar estabelecendo, na verdade, quais são os níveis de ruído máximos que eu posso ter em diferentes condições, na verdade, condições externas. Ela não vai trabalhar exatamente dentro da edificação, mas condições externas. Então, por exemplo, se eu estiver avaliando uma área de sítio, uma área de fazenda, durante o período noturno eu posso ter um limite de 40 decibéis. Aqui eu cortei, mas as unidades são decibéis. E no período noturno tem que ser inferior, então no máximo 35 decibéis. É um valor bastante reduzido, então aqui como eu falei, a OMS ela recomenda até 50 decibéis como o limite para ser agradável esse som. Então aqui na verdade não é um valor contínuo de som, que vocês forem imaginar, então é como se fosse o pico de som que eu vou ter. Eu posso ter picos de som de no máximo 50 decibéis, 60 decibéis, então isso vai variar de acordo com a área de utilização que eu vou estar testando. Vocês podem ver, por exemplo, que uma área predominantemente industrial, a intensidade sonora é muito maior do que, por exemplo, para uma área predominantemente residencial.
Então isso tudo tem que estar sendo levado em consideração qual o tipo de área que você vai estar avaliando. Eu tenho também a NBR 10152, que na verdade ela é uma norma complementar à NBR 10151. A gente tem muitas normas que são complementares umas das outras, mas essa aqui acaba sendo bastante indispensável quando a gente está fazendo o estudo da qualidade acústica de um ambiente. Mas então, diferente da 10151, o que essa norma vai estar trabalhando? Ela vai delimitar quais que são os níveis máximos de ruído que são aceitáveis para o conforto dos usuários, agora no interior de uma edificação, então no ambiente interno de uma edificação. Então, aqui o que eu vou ter? Eu vou ter uma tabela que ela vai estabelecer, então, valores internos para diversas condições. Então aqui essa tabela continua, eu só peguei um pedacinho dela para mostrar para vocês. Então, por exemplo, dentro de um hospital, para a parte dos apartamentos, que é onde as pessoas ficam alojadas, internadas geralmente, enfermaria, berçário, a máxima intensidade sonora que eu posso ter é entre 35 e 45 decibéis. Isso vai variar já de acordo com as outras utilizações, por exemplo, em uma residência, em dormitórios, eu tenho uma situação bastante semelhante. Já na sala de estar, eu posso ter uma intensidade um pouquinho mais elevada. Nessa mesma norma, a gente vai ter outra classificação que eles denominam de NC. Então, essa classificação do NC, ele vai servir para a gente estar relacionando a frequência de emissão da nossa onda, por isso que eu expliquei o conceito de frequência para vocês, com a intensidade sonora. Então, mas por que ele vai estar fazendo isso? Porque de acordo com essa norma, por exemplo, se eu tenho um som com uma frequência muito alta, então é um som bastante fino, vocês imaginarem aquele som bastante irritante. A intensidade sonora que eu posso estar aguentando dele, então o nível de decibéis que eu posso estar aguentando dele é muito menor, por exemplo, do que se eu tiver um som grave nessa mesma intensidade. Então, se vocês, de uma maneira bastante simples assim, um som grave, ele pode estar mais alto, pode ter um volume maior do que um som bastante agudo. Isso vai ser exatamente para o conforto térmico, para o conforto acústico. Então, de acordo com a norma, ela vai dizer que é mais confortável eu escutar um som grave mais alto do que um som agudo mais baixo. Então, é para isso que ela estabelece essas curvas para a gente aqui. Então, aqui, por exemplo, apartamentos, enfermarias, berçários e centros cirúrgicos, que é o primeiro exemplo que eu estava falando para vocês. Então, é o NC entre 30 e 40. É só eu vir aqui na minha curva e vou encontrar essas curvas aqui. Então, como que a gente vai avaliar isso aqui? Então, se eu tenho um som de 4.000 Hz, eu sei que eu vou estar sujeito a um som de 4.000 Hz naquele local. Então, eu posso vir aqui e eu vou ver que eu posso ter uma intensidade de decibéis que vai dar aproximadamente aqui uns 32, 33 decibéis. Então, é um valor inferior ao que estava sendo proposto aqui. Já se eu tiver, por exemplo, nessa mesma faixa aqui, entre o 30 e o 40, se eu estiver trabalhando com uma frequência de 125 Hz, que é um som bem mais grave, então eu venho aqui, 125 Hz para minha curva de NC35. Então eu posso ver que eu vou conseguir aguentar um som de até aproximadamente 52 decibéis, então isso vai variar bastante. Então, isso eu posso estar sempre verificando nessa tabela se eu estiver fazendo um estudo do conforto acústico. Então, aqui é um resuminho, basicamente, das minhas curvas aqui, de acordo com a frequência que eu vou estar utilizando com o padrão de curva que eu quero estar vendo. Então, se eu optar por não ver no gráfico aqui de curvas, eu posso estar olhando nessa tabela que vai dar a mesma informação para mim. Eu tenho também a NBR 12179, é uma norma bem antiga já, então ela está um pouco desatualizada. Mas o que ela vai falar para a gente? Ela vai propor as equações que são utilizadas para o cálculo do tempo de reverberação no som dos cômodos. Então, se eu tenho uma sala, por exemplo, eu quero revestir ela de azulejo, eu posso utilizar a equação que é proposta nessa norma, que eu não vou passar para vocês, porque acaba não sendo muito conveniente, não,
ela é utilizada em situações bastante específicas, então você tem que estar precisando dela para estar utilizando. Então, mas ela vai fornecer essa equação para eu poder estar verificando como que vai ser quanto vai ser o tempo de reflexão nesse meio ambiente. Então, é uma parte bastante interessante, principalmente quando você estiver trabalhando com situações bastante rigorosas. E ela também vai fornecer os valores de isolamento acústico. Então, o isolamento acústico, o que ele vai ser? Por exemplo, aqui nessa parte da tabela que eu vou ter, eu estou considerando uma alvenaria de tijolo maciço com espessura de 10 centímetros. Ela está me falando que eu tenho isolamento acústico de 45 decibéis. Então isso quer dizer 45 decibéis a 500 Hz. Então isso também vai fazer diferença. Então, mas eu tenho 45 Hz que está me fornecendo essa norma. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu emitir um som de 50 Hz, ao atravessar essa parede, quando ele chegar do outro lado dessa parede de tijolo maciço de 10 centímetros, ele vai estar só com 5 Hz. Então é a capacidade de diminuição da intensidade sonora que esses materiais vão estar me fornecendo. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma alvenaria de tijolo furado agora, em comparação com uma tijolo maciço, eu vou ter uma diminuição só de 10 Hz. Então é uma diminuição muito menor. Então se eu emitir o mesmo som de 50 Hz, ele vai atravessar a parede e chegar do outro lado ainda com 40 Hz. Então uma intensidade muito maior do que a do tijolo maciço. Ela também vai fornecer os coeficientes de absorção, que são utilizados exatamente para eu estar calculando o tempo de reverberação dos meus recintos. Então isso vai variar de acordo com o material que eu vou estar utilizando. Então eu posso estar considerando se por exemplo, a minha parede tem reboco e tem um reboco áspero com cal, se ela tem tinta, se tem algum outro tipo de acabamento, tudo mais, eu posso estar considerando de acordo com a faixa de frequência que eu vou estar utilizando. Aqui, se vocês repararem, sempre vai trabalhar com os mesmos valores de frequência. Esses valores são oitavas, são chamados de oitavas, que são basicamente os patamares que o nosso ouvido vai estar escutando. Então, vocês podem perceber que ele sempre vai estar dobrando. 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 e assim por diante. Então isso é chamado de oitavas. Então, mas isso daí vocês vão verificando de acordo com o material que você está utilizando e de acordo com a frequência que você quer estar estudando para estar fazendo essa verificação. A gente tem por último também a NBR 15575. A 15575 ela também estabelece os padrões, os critérios para a determinação da nossa estrutura quanto a isolamento térmico. Além do térmico, ela vai fornecer outras situações também, tanto para resistência estrutural, as condições para ela estar resistindo, tudo mais. É uma norma bastante abrangente. Só que para a questão acústica, a gente vai trabalhar principalmente com a 15575, o item 4 dela, a parte 4 da nossa norma. Então, nessa parte, ela vai estar determinando os requisitos mínimos dos materiais para que as condições de conforto do usuário sejam atendidas. O que quer dizer isso? Então, basicamente, eu vou estar estabelecendo quais que são os limites mínimos do material, qual é a qualidade mínima do meu material para que eu possa estar utilizando ele com o quesito de isolamento acústico da minha edificação. Ela também tem uma parte de consideração tanto da diferenciação dos ambientes externos e internos, quanto a essa diferenciação. Então, como vai funcionar isso aqui? Então, por exemplo, ela tem aqui o elemento. O que ela está considerando? A parede entre unidades habitacionais autônomas, uma parede geminada, nas situações onde não haja ambiente dormitório. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho uma parede geminada, então eu tenho dois apartamentos colados um no outro, mas a parede que está separando eles é a parede da sala, por exemplo, não é um dormitório. Então, como isolamento, eu tenho que ter um material que vai diminuir pelo menos 40 decibéis entre os dois cômodos. Então, se vocês forem ver aqui, se eu for utilizar uma parede de alvenaria de tijolo furado normal com espessura de 25 centímetros, ela não vai estar conferindo o que a norma está recomendando. Se eu utilizar, por exemplo, uma alvenaria de tijolo maciço com só 10 centímetros, já vai estar obedecendo ao requisito da NBR 15575. Então é essa norma que ela vai estabelecer as condições mínimas, principalmente das paredes e do telhado, para que eu possa estar fazendo a utilização. Então aqui a gente vai entrar agora já na etapa final da nossa aula, que é a parte de escolha dos materiais que eu posso estar levando em consideração quando for optar por estar fazendo um projeto e para promover então o conforto acústico da minha edificação. Então nas paredes, de acordo com o método construtivo que eu for estar utilizando,
eu vou conseguir fornecer diferentes condições de isolamento acústico. Então, como que acontece isso? Então, aqui como eu estava mostrando para vocês, uma alvenaria de tijolo maciço ela vai fornecer o número X de redução em decibéis. Já se eu estiver trabalhando com outras condições, por exemplo aqui, vamos pegar compensado de madeira com espessura de 6 milímetros, duas placas com camada de ar intermediária. Isso aqui, se vocês forem pensar, é um método construtivo bastante semelhante ao nosso drywall de wood frame, que a gente está separando, colocando duas placas de wood frame. Como eu estava falando para vocês, essa norma ela é de 92, então ela é uma norma bastante antiga. Ela até, eu acho que se eu não me engano, ela está em revisão para ser atualizada. Por que isso? Porque, por exemplo, hoje a gente já tem várias casas, já tem vários materiais novos que estão sendo utilizados e não são abrangidos por essa norma, por exemplo. Então não tem nenhum material parecido para estar comparando. Então, embora a gente possa se basear por essa norma e é recomendado que a gente se baseie para estar fazendo a verificação, a gente sempre vai ter que realizar testes, na verdade, para ver qual a capacidade de isolamento do nosso material. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, uma composição diferente na sua parede, você pode estar utilizando um decimilímetro e testar qual a capacidade de redução de isolamento acústico que você vai estar obtendo com essa situação. Mas aqui a gente já pode estar verificando, então, por exemplo, uma parede de tijolo, que nesse caso aqui, se eu não me engano, vai ser uma parede de tijolo furado. Então aqui, se vocês forem ver, ele não fala nem a quantidade de furos do tijolo, isso também vai estar influenciando, mas vamos fingir que então aqui ele está considerando uma parede com um tijolo de 6 furos, que é o nosso tijolo padrão. Vai estar fazendo um isolamento de 10 decibéis. Se a gente for comparar só uma parede de drywall, com chapas de madeira compensado dos dois lados, sem estar aplicando nenhum material isolante no interior dela, a gente vai ter um isolamento de 25, então já vai ser superior ao nosso isolamento numa parede de alvenaria. Óbvio que isso aqui ainda vai estar aumentando, porque a gente vai ter reboco, a gente vai ter pintura, pode estar colocando cerâmica, então vai influenciar também nesse isolamento, mas aqui também da mesma forma a gente vai ter, então vai acabar, a gente pode ter um parâmetro de medida de como que vai estar funcionando. Então, aqui como eu acabei de comentar com vocês, o preenchimento desses materiais ele também vai estar influenciando, vai estar modificando essas características de isolamento acústico da nossa parede. Então, por exemplo, se vocês forem fazer uma parede de tijolo, nesse caso um tijolo modificado, mas continua sendo um material cerâmico, vocês podem estar realizando o preenchimento dele com um material mais adequado para isolamento acústico e também pode estar utilizando já um material para isolamento térmico. Então vocês vão conseguir características muito melhores de isolamento, conforto térmico para a sua edificação. Existem outras soluções também que vocês podem estar utilizando, desde o posicionamento de uma camada de ar entre uma parede dupla. Isso também vai estar contribuindo para o isolamento acústico e também para o térmico, na verdade, porque o ar e as ondas sonoras, então vocês imaginam uma onda sonora que está chegando nessa direção aqui. Desculpem só a habilidade para desenhar aqui que é um pouco difícil. Mas eu tenho uma onda sonora vindo nessa direção. Então ela vai chegar aqui, ela vai já refletir um pouquinho, vai sair do tijolo aqui. Mas ela vai penetrar pelo tijolo, vai atravessar e vai chegar nessa outra direção. Quando ela chegar nesse outro tijolo, ela vai refletir mais um pouquinho antes de atravessar. Então ela não vai passar direto, ela vai estar tendo duas reflexões pelo menos para estar atravessando essa parede. Então já vai diminuir bastante só com essa camada de ar no meio. Mas eu posso também estar trabalhando com outros materiais. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma parede dupla, eu posso estar inserindo isopor entre essas paredes, que é um material muito mais isolante do que o ar, por exemplo. E esse material isolante aqui ele vai estar absorvendo boa parte da energia e vai estar propagando uma quantidade muito menor. Então o isolamento dele vai ser muito maior. Se eu quiser aumentar mais ainda, eu posso estar usando outros materiais, por exemplo o EPS, o poliuretano, que vão estar contribuindo ainda mais, vão aumentar ainda mais a capacidade de isolamento térmico, de isolamento acústico da minha parede. Aqui também no drywall, que é o mais comum que eu já tinha comentado com vocês, geralmente ele já é colocado uma lã de vidro ou uma lã de madeira, sendo que a lã de vidro é um pouquinho melhor para o isolamento acústico, exatamente porque
vocês forem imaginar, é um monte de fibra tudo emaranhado ali. Então a onda vai chegar, vai bater numa fibra, vai desviar para outra fibra, vai desviar, desviar, e aí vai acabar perdendo muita energia sonora ali dentro. Então é por isso que ela tem uma capacidade de retenção de som bastante elevada. Então aqui, como eu falei para vocês, a capacidade da, que favorece a lã é que ela tem uma capacidade de reduzir o tempo de reverberação de uma onda sonora. Então aqui ainda dentro das paredes aqui é basicamente um resuminho de como elas vão estar atuando. Então uma superfície lisa, com cerâmicas e porcelanatos, por exemplo, eles vão ter uma capacidade de reflexão muito maior do som. Então eles vão estar refletindo esse som nas nossas paredes. Então se você der um grito, por exemplo, numa casa, como nesse exemplo que é toda revestida de cerâmica, tanto nas paredes quanto no piso, vocês vão ver que se o cômodo for grande o suficiente, vocês vão estar escutando um eco. Se vocês forem já num apartamento vazio, por exemplo, vocês conseguem escutar o eco exatamente porque as paredes são lisas. Então você imagine uma parede que é toda revestida de cerâmica, que é muito mais lisa do que uma parede só pintada. Então a gente também tem os materiais com baixa densidade, que eu tinha comentado para vocês. Vão ser o EPS, a própria lã de vidro, que é utilizada geralmente no drywall, mas pode ser utilizada em parede também. Em uma parede dupla você pode estar colocando ela no meio. As espumas, então eles são materiais absorventes que acabam diminuindo também o tempo de reverberação e vão fazer um isolamento bastante legal do ambiente. Quem já trabalhou com música, alguma coisa assim, em estúdio de gravação, sabe que o pessoal geralmente coloca a espuma nas paredes exatamente para estar diminuindo essa vibração, a reverberação do som e não estar propagando também para os outros cômodos da edificação. Tem também os materiais densos, que vão ser os tijolos maciços, as pedras, a madeira maciça também, paredes de concreto fechadas também, elas vão ser materiais densos. Eles acabam diminuindo a transferência de ruídos pela perda de energia entre a quantidade muito excessiva de moléculas que vai ter nesse material. A gente também tem as paredes irregulares. Aqui tem um exemplo dos lambris de madeira, que é isso aqui, para quem não conhecia. O grafiato ele também vai estar atuando desse jeito, exatamente porque ele aumenta a porosidade e a rugosidade da parede que eu vou estar trabalhando. Então isso vai estar influenciando bastante na dissipação, porque, como eu falei para vocês, uma ondinha vai para um lado, uma ondinha vai para o outro, vai estar dispersando essa energia de uma maneira bastante intensa, então vai estar diminuindo a energia que eu tenho ali, fazendo com que o som vá diminuindo e seja mais irreconhecível com o passar do tempo. Além das paredes, eu posso também estar trabalhando então com as esquadrias. Então hoje em dia eu já tenho esquadrias que elas são bastante adaptadas tanto para isolamento térmico quanto para o isolamento acústico. Aqui no caso do isolamento acústico a gente vai ter algumas opções para janelas, por exemplo. Desde a parte metálica que a gente pode estar trabalhando aqui, pode ser de madeira também, mas geralmente as que são reforçadas são estruturas metálicas. São materiais mais densos, como vocês podem ver aqui, vocês podem ver que é um equipamento bastante reforçado já, esse daqui também, são outro exemplo. Ele acaba sendo mais denso, mais reforçado, exatamente para impedir, para bloquear a passagem desse som. Só que não adianta só fazer a parte metálica, a parte estrutural da minha janela reforçada. Eu preciso também estar trabalhando com o vidro reforçado. Então, hoje em dia, a gente já tem janelas que conseguem estar trabalhando com várias camadas de vidro. E além disso, esse vidro ele também pode ser já de uma espessura mais grossa. Então, vocês imaginem, um vidro mais grosso ele já vai dificultar mais a passagem de som para o outro lado. E se eu tiver, então, mais camadas desse vidro que já é grosso, eu vou ter um isolamento acústico muito melhor do que se eu tiver um vidro simples, por exemplo. Então, olha aqui a diferença. Aqui é um vidro já duplo e um vidro já bastante espesso e com várias camadas aqui. Então, o isolamento acústico dele vai ser bastante mais eficiente. Também tem outras variações, por exemplo, se eu deixar uma camada de ar entre eles, pode acabar sendo mais eficiente, porque, como eu falei, se eu tiver uma comparação entre um material sólido e um material gasoso, o sólido vai propagar um pouquinho mais rápido esse som, então pode estar exercendo influência ali. Então tudo isso vocês podem estar considerando, vocês podem estar procurando essas informações durante a escolha do material que vocês vão estar utilizando. Vocês podem estar sempre recorrendo também às normas, mas geralmente como esses materiais são comerciais, as janelas são comerciais, por exemplo, ela já vai ter o critério dela, as características dela pré-estabelecidas, pré-estudadas. A gente também tem as modificações nas portas que podem estar sendo realizadas, então
Geralmente a gente vai utilizar, se a gente quiser isolar o som, a gente vai estar utilizando uma porta com uma espessura mais elevada. Então aqui vocês podem ver uma porta já que é bastante grossa. E além disso a gente vai estar utilizando uma quantidade de vedação maior. Então aqui, por exemplo, vocês veem que essa porta ela não tem só um encaixe direto. Ela tem uma camada a mais aqui que vai estar bloqueando ainda mais a passagem do som. Então, por exemplo, aqui, a porta, essa parte aqui vai estar encaixando aqui e essa parte superior vai estar encaixando aqui. Então a gente vai ter basicamente uma vedação dupla para a passagem desse som. Então vai acabar gerando um isolamento acústico muito mais eficiente do que uma porta simples convencional que é utilizado. Além disso, a gente vai estar utilizando madeira maciça, que tem uma densidade muito maior, então ela vai estar dentro dos materiais isolantes. Então ela tem uma densidade muito maior do que, por exemplo, uma madeira de compensado, madeira também mais pesada, que também tem que ser levado em consideração. Eu não falei também das janelas, mas se vocês forem pensar também, a utilização de janelas para isolamento acústico, elas também têm que ser consideradas no próprio projeto estrutural, porque uma janela dessa ela vai pesar 2, 3, 10 vezes mais do que uma janela convencional de alumínio, por exemplo. Então tem que ser pensado nisso também na fase do projeto, de acordo com a condição de utilização, se for necessário fazer um isolamento acústico pesado desse jeito. A gente também tem a escolha dos materiais quanto ao piso e quanto às coberturas. Então, para o piso, o que a gente pode estar trabalhando? A gente pode estar fazendo o isolamento dele utilizando, então, o piso flutuante. O que vai ser esse piso flutuante? Não é necessariamente que ele não vai estar apoiado em nada. Só que o nosso contrapiso, aqui como vocês podem ver, aqui o contrapiso, ele vai estar apoiado em cima de uma camada que vai estar em contato com a nossa parte estrutural. E essa camada, geralmente, a gente vai estar optando por um material com características isolantes. Então aqui tem que ser um material que é bastante resistente, ele não pode estar sofrendo deformações, porque senão vai trincar todo o piso, mas um material que tenha uma capacidade de isolamento acústico um pouquinho maior do que uma argamassa, por exemplo. Então a gente vai posicionar a nossa argamassa, vai posicionar esse material, e então o nosso contrapiso vai em cima desse material exatamente para estar bloqueando a passagem das ondas sonoras entre o pavimento superior e o pavimento inferior. Então esse material a gente pode estar adaptando para estar utilizando na nossa edificação também. As coberturas. Da mesma maneira, por isolamento térmico, a gente pode estar utilizando vários métodos. Então a gente pode estar posicionando uma camada de isolamento, seja com lã, seja com algum outro material. Por exemplo, em cima da laje, pode estar imediatamente abaixo das telhas. E também a gente pode estar utilizando telhas que já vêm com o quesito de isolamento acústico. Então, são chamadas de telha sanduíche, que elas podem estar vindo recheadas, digamos assim, tanto com isopor, com EPS, com poliuretano, com diversos materiais que vão estar atribuindo características de isolamento mais eficientes para a nossa telha. E também acabam deixando o material um pouco mais leve, também vai estar contribuindo para a melhoria do meu projeto estrutural. Então, finalizando agora, uma parte que não era muito pensada nos prédios, principalmente nos prédios mais antigos, mas que hoje em dia já está sendo mais questionada, é o isolamento da parte de encanamento. Então, quem mora em prédio, geralmente nesses prédios mais antigos, você consegue escutar, por exemplo, quando o vizinho está dando descarga. Isso já está sendo evitado hoje em dia com a utilização, por exemplo, de materiais de isolamento em volta da minha tubulação, principalmente a tubulação de esgoto. Até porque a tubulação de água geralmente ela faz um pouco menos de barulho, incomoda um pouco menos. Mas então para minha tubulação de esgoto eu já estou utilizando isolamento acústico, que acaba impedindo, então dificultando a passagem do som e acaba incomodando menos os outros usuários da edificação. Eu também posso estar utilizando um material que é relativamente novo, que são as tubulações especiais redutoras de ruídos. Elas são tubulações que têm uma espessura um pouquinho maior do que até a própria série reforçada, que já resiste mais às tensões, mas o intuito delas ter uma espessura maior nesse caso não é para resistir a esforço, é sim para estar bloqueando, dificultando a passagem do som entre as paredes. Então vai acabar contribuindo para reduzir a quantidade de ruído que eu vou estar passando. Então aqui só a base de comparação. Vocês podem estar vendo que, por exemplo, para um diâmetro nominal de 40 milímetros, eu vou ter uma espessura de 1,2 milímetros para a série normal. A série reforçada já é muito maior, com 1,8 milímetros, então 50% mais espessa já do que a série normal. E a série redutora de ruído,
é muito maior, é quase o dobro da espessura da série normal, então ela vai ter uma capacidade de bloqueio acústico muito maior. Então aqui só para vocês compararem, ela pode bloquear, diminuir até 5 decibéis com relação à série reforçada. Então ela vai ter, se vocês forem pensar, com a série normal ela vai diminuir muito mais o som que é propagado por essa tubulação. Então acaba sendo uma solução bastante interessante para quem está utilizando esse tipo de edificação. Então por hoje é isso, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Hoje eu não vou passar nenhuma atividade para vocês terem um tempinho para descansar e aproveitar um pouquinho melhor a aula. Então por hoje é só, espero que vocês fiquem todos bem. Espero poder voltar logo para as aulas físicas presenciais com vocês. Até mais.